Eu venho a essa tribuna hoje para falar de um tema que é a violência. Nós acabamos de ver o mapa da violência, né, o Atlas, que saiu aí da violência. Vimos todas as mazelas, principalmente a questão das crianças, né, do estupro de vulneráveis, de meninos e meninas com menos de 13 anos, que vão ser os infratores, os menores infratores, que tanta gente odeia. E que o único remédio que apresenta é reduzir a maioridade penal. Agora, um menino que é estuprado com 7 anos, 8 anos, se ele não tem nenhuma assistência, nenhum tratamento, ele tem tudo para ser um infrator. Então, ninguém busca a causa por que ele é infrator. E acha que reduzir a maioridade resolve. Então, ele vai ser infrator com 10 anos, se reduzir a idade para 10 anos. Porque se ele for estuprado com 6, ele vai continuar tentando se vingar da sociedade que fez isso com ele. Não estou dizendo que são todos, mas uma boa parte é isso. 135 estupros por dia, metade ser em crianças, isso é de envergonhar a gente, o país. E aí a gente se depara com notícias que não aconteceram agora, recente, mas foram 2, 3 meses atrás, que um juiz e um promotor, aliás, inversamente, um promotor e um juiz, fazem a esterilização de uma mulher na marra, né, sem que seja consentida, uma moradora de rua. Então, o promotor é de justiça, é para promover justiça. Então, o que ele tinha que fazer era buscar a solução para o problema social dessa mulher. E o juiz é de direito. Então, o juiz tinha que garantir os direitos dessa mulher como cidadã brasileira. Ela mora na rua, certamente não é porque quer. Agora, porque ela já tinha muitos filhos, se dão ao direito de esterilizá-la. Então, eu quero ler o artigo do professor Oscar Vilhena Vieira, de ontem, na Folha, que ele diz assim: Janaína é uma mulher pobre em situação de rua e que tem filhos. Por isso, um membro do Ministério Público entendeu que ela deveria ser esterilizada. Como Janaína não consentiu ou voluntariamente se prontificou a realizar a cirurgia, o promotor propôs 2 ações judiciais contra ela e o município de Mococa, com o objetivo de constrangê-la a realizar um procedimento de esterilização compulsória. O juiz, sem sequer realizar uma audiência, nomear um defensor ou exigir documentos que comprovassem o seu consentimento, determinou que a mulher fosse conduzida coercitivamente à cirurgia. Quando o recurso do município chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a mutilação já havia ocorrido. O caso é escatológico. Em primeiro lugar, o promotor utilizou-se de uma ação civil pública, que é um instrumento voltado à proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais, indisponíveis, para destituir uma pessoa de seu direito à dignidade e à integridade, além de constranger o município a praticar um ato manifestamente legal. Basta lembrar que a Constituição expressamente proíbe que o Estado brasileiro interfira coercitivamente na decisão sobre paternidade, além do que a Lei 9.263 de 96 regula o planejamento familiar, veda o controle de natalidade que tem a natureza demográfica. Também causa perplexidade o fato do magistrado, dada a condição de vulnerabilidade de Janaína, não ter nomeado um curador especial, no caso, um defensor público, que representasse seus interesses em juízo. Conforme expresso no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão que determinou a cirurgia foi preferida sem que Janaína fosse ouvida ou defendida, e sequer uma audiência fosse realizada. Para coroar esse processo bizarro, a Justiça de primeiro grau determinou que Janaína fosse conduzida coercitivamente para o procedimento cirúrgico. Aqui cumpre lembrar que essa é uma medida prevista no Código de Processo Penal, apenas para testemunhas ou acusados que se negam a atender à intimação. Aliás, por decisão liminar do Supremo, essa medida de natureza processual penal encontra-se suspensa. Nada disso foi empecilho para que o magistrado empregasse a condução coercitiva para impor a supressão de um direito fundamental dessa mulher. A esterilização coercitiva, com finalidade eugênica e apuração de raça, foi largamente empregada pelo regime nazista. A China fez uso da esterilização coercitiva em massa para conter a natalidade. Os Estados Unidos a empregavam para punir criminosos.
Mesmo no Brasil, como foi apontado por uma comissão parlamentar de inquérito, em 91, havia tolerância com políticas de esterilização coercitiva em massa com finalidade demográfica. Esse caso, ainda que possa ser considerado uma aberração jurídica, oferece uma amostra do impacto perverso que a profunda e persistente desigualdade casa sobre o reconhecimento das pessoas como sujeitos de direito. Embora o princípio da dignidade determine que todos devam ser tratados com igual respeito e consideração, a miséria e a marginalização parecem tornar largas parcelas da nossa sociedade moralmente invisíveis no dia a dia, perdendo, na realidade, sua condição de sujeito de direito. Que a contundente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que infelizmente não pôde fazer o tempo voltar para Janaína, sirva de alerta e inspiração para quem tem por responsabilidade proteger direitos e não violar. O professor Oscar Vilhena é professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Esse caso só vem demonstrar a discriminação da mulher. Eu fico perguntando, será que eles pegariam um homem para fazer vasectomia, para esterilizar-se na marra? E se nada for feito, isso vai virar moda. Porque eu me lembro que em 89 tinha um presidenciável que defendia isso. Para acabar com a pobreza no Nordeste, era só esterilizar as mulheres nordestinas. Era presidenciável. Então, em pleno século XXI, as pessoas acharem um juiz que é para defender o direito, para promover o direito, para garantir o direito. E um promotor que é para promover justiça. Então, justiça social era o trabalho dele, que ele tinha de fazer. Mas a população de rua nesse país é invisível. Ninguém quer ver, ninguém quer se preocupar. Parece que ela não existe. E não existe mesmo, porque o IBGE não conta, não tem endereço. Porque o SUS não aceita, porque não tem endereço. Então, é difícil isso, é preciso que a gente leve isso a sério, que não adianta todo ano sair um atlas de violência e fica só no discurso, não tem políticas para essas pessoas. Para onde nós vamos chegar no próximo atlas da violência? 135 estupros por dia, metade em crianças. 12 feminicídios por dia, morte de mulheres porque são mulheres, por pessoas da sua afetividade. Isso que são notificados, porque tem a subnotificação. A gente sabe a dificuldade que os delegados têm de admitir que foi feminicídio, porque eles teriam que fazer um inquérito mais minucioso, mais trabalhoso. Então, é mais fácil jogar como crime comum. Então, tudo isso acontece. E a gente, cadê as políticas? E a gente está fazendo o quê enquanto poder legislativo, né, para minimizar essa situação? Então, era isso, senhor presidente, que eu queria trazer, porque esse caso é uma violência, é quase um estupro. Você esterilizar uma mulher na marra equivale a um estupro. E a gente não pode permitir que isso aconteça, e partindo dos setores que tinham que proteger essa mulher. Agora vem aí alguém dizendo que não, que ela consentiu, já foram lá onde ela está presa, porque ela foi dita como traficante, para dizer que ela consentiu. Quem me garante que não foi lá alguém para orientá-la a dizer que consentiu? Como é que precisou de uma ação civil pública? Se fosse consentido, não precisava de ação civil. Né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo não teria dito exatamente o contrário. Então, é preciso que a gente atente para essa questão, porque é questão de direitos humanos que muita gente não quer ver. A Comissão de Direitos Humanos desse poder aqui, ainda hoje está lá com não sei quantas vagas. As pessoas reivindicam as vagas para os seus blocos e não nomeiam as pessoas para irem. A gente faz audiências públicas sobre esses assuntos, ninguém vai lá. Só vão lá quando tem um projeto polêmico para votar. Eu acho que eu vou usar essa tática agora, de botar sempre uma polêmica na pauta, para ver se as pessoas comparecem à Comissão de Direitos Humanos, porque são sempre os mesmos que comparecem. Ela funciona ali. Hoje mesmo nós votamos vários projetos terminativos, não terminativos, vários requerimentos, mas é preciso que a gente dê importância. Um bloco parlamentar que não preenche a vaga na Comissão de Direitos Humanos está dizendo que direitos humanos não é sua pauta, que não se interessa por direitos humanos, porque passou para a cabeça das pessoas que direitos humanos é cuidar de bandido. Mas não, lá se discute as questões das mulheres, dos indígenas, da população LGBT, dos negros. Lá se discute de tudo. As comunidades quilombolas, que estão aí agora, bem que tem um aqui perto, que estão querendo tomar a terra depois de reconhecida, o próprio INCRA, que já reconheceu, agora quer tomar a terra. Então, tudo isso é discutido lá. E a gente, se as pessoas não vão lá, como é que vão saber que isso existe? Né? Então, era isso. Muito obrigada.